Bem-vindos de volta ao canal Mandalas Essência de Luz, eu sou a Cláudia Tim e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o processo criativo desta linda mandalinha em CD, nas cores vermelho, coral, dourado e branco. Vem comigo na criação desta linda mandalinha. Nessa mandalinha eu vou utilizar esses chatons, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o tamanho e o link. Tá? Essa é uma base que eu dividi em 8 partes e fiz as marcações das linhas guias a 1 centímetro de distância de cada uma. Eu vou posicionar o chaton em cima da linha guia para que eu consiga riscar o formato dele. Eu vou fazer esse risco em cada linha guia, porque depois eu vou ter o tamanho correto dele, o formato, para colá-lo e desenhar em volta o pontilhismo. Então é bem simples, é só posicionar o chaton alinhado com a linha guia. Vejam que ele tem um formato de gota e eu posiciono a pontinha dele bem em cima da linha guia e faço o traçado com o lápis. Com o boleador branco, lado mais grosso, eu vou fazer pontinhos em sequência na cor dourado. Então, esses pontinhos eu vou carregando a cada ponto e eu estou utilizando ali a bordinha interna do CD como linha guia. Eu deixo um leve espacinho, bem pouco mesmo, para que depois eu consiga colar o chaton no centro e vou fazendo esses pontinhos até fechar a circunferência. Na segunda camada eu vou aumentar um pouco meu boleador, eu pego o boleador verde, o lado mais grosso, e vou fazer os pontinhos encaixados entre os pontinhos de dourado, e a cor que eu estou utilizando é o coral, da marca Acrylex. Vou fazer os pontinhos encaixados entre os pontinhos anteriores em dourado, até fechar essa circunferência. Com o boleador mais fininho que eu tenho, no caso aqui o amarelo, a pontinha mais fininha, eu vou fazer agora os pontinhos intercalados, encaixadinhos entre os pontinhos de coral e mantenho o mesmo tom de cor. Sem mistério, é só fazer os pontinhos encaixadinhos ali como vocês estão vendo no vídeo, mantendo o mesmo tom que eu utilizei nos pontinhos anteriores, que é o tom de coral. Com um boleador de metal, o lado mais grosso, eu vou fazer um puxadinho agora, alinhado às linhas guias. Então, é bem ali na base que eu fiz da marcação da gotinha ali que eu vou colar o chaton. Eu começo o primeiro pontinho e arrasto em direção ao centro do CD. Vejam ali que eu dou o primeiro pontinho e arrasto. Esse é o tom vermelho da marca Acrylex e esse boleador me dá um ponto de 5 milímetros ou meio centímetro. Vou manter o mesmo calibre de boleador para fazer o próximo puxadinho e eu faço um pontinho de cada lado e um pouquinho mais abaixo no tom de coral. Faço esse pontinho e vou fazer o arrasto agora com o meu boleador mais fininho. Essa técnica permite que a gente tenha mais precisão no puxadinho, tá? Mas você pode também dar o pontinho e fazer o arrasto com o próprio boleador, tá?
Então aqui eu estou utilizando essa técnica de fazer o pontinho em ambos os lados e faço o carregamento do boleador mais fininho e faço o puxadinho desenhando com esse boleador mais fininho. Faço ele levemente arqueado e vejam que o primeiro pontinho ele fica um pouquinho abaixo desse pontinho, desse puxadinho em vermelho, que vai dar o formato do nosso buquê de puxadinhos. Sem mistério, é só repetir esse processo em todas as linhas guias. A terceira camada do buquê de puxadinho eu vou retornar com o tom de vermelho e eu vou diminuir o boleador. Agora eu estou com o verde, o lado mais grosso. Da mesma forma eu dou um pontinho de cada lado e faço o arrasto com o boleador mais fininho que eu tenho. Eu acho que assim, dessa forma, fica bem desenhadinho e para quem tem um pouquinho mais de dificuldade nos puxadinhos também facilita. Mas da mesma forma você pode fazer o arrasto com o próprio boleador. Mais de pertinho, percebam que eu dou um pontinho de cada lado e faço o arrasto com o boleador. Esse pontinho fica arqueado e acompanhando o formato do buquê de puxadinho. Repito esse processo em todos os buquês de puxadinhos. A última camada do buquê de puxadinho eu vou fazer com o branco e o boleador que eu estou utilizando é o rosa, o lado mais fininho. Eu carrego o boleador com tinta e faço o pontinho um pouquinho abaixo e arqueado. Se falhar assim como falhou ali, é só carregar novamente e fazer o puxadinho acompanhando o formato. Eu vou fazer em todos os puxadinhos de ambos os lados. Essa última camada do nosso buquê de puxadinhos. Vou preencher esse espaço que ficou entre os buquês de puxadinho com um pontinho em dourado. Esse é o boleador verde, o lado mais grosso, mas vejam na mandala de vocês o espaço que vocês vão ter disponível. Caso seja necessário, aumente ou diminua o calibre do boleador. Agora eu vou começar o contorno da marcação que eu fiz para colar o chaton. Então, logo acima ali da marcação que tem a lápis e acompanhando a linha guia, eu vou fazer um pontinho para começar esse contorno com um pontinho um pouquinho maior. Então, eu escolhi o boleador branco, lado mais grosso. Vejam onde eu estou fazendo o pontinho, que é bem no topo e acima dessa marcação que eu fiz do contorno do chaton, porque depois eu vou colar ele no meio ali, então ele tem que estar com um espacinho sobrando. E agora eu pego o boleador rosa, o lado mais fininho, e vou fazer esses pontinhos, também acompanhando esse formato do risco que eu fiz do chaton. E vou fazendo esses pontinhos em dourado um pouquinho mais para fora da bordinha dessa marcação.
Mais de pertinho, percebam que eu dou um pontinho, recarrego, dou outro pontinho, recarrego e vou dando os pontinhos recarregando até chegar mais próximo da base dessa marcação. E aí sim eu vou descarregar. Vou tirar um pelinho que tem ali e vou continuar então com mais um pontinho e no próximo eu descarrego até a base. Então, da mesma forma do outro lado eu vou dar um pontinho, recarrego, dou outro pontinho, recarrego e faço esses pontinhos recarregando para que eles fiquem do mesmo tamanho até chegar próximo à base. Mais ou menos agora eu descarrego para diminuir os pontinhos e ficar com esse efeito. Novamente dou um pontinho, recarrego, dou um pontinho, recarrego, faço esse recarregamento ali até chegar próximo à base. E aí sim eu vou descarregando para tornar os pontinhos decrescentes. Sem mistério, é só repetir esse procedimento em todas as linhas guias. A próxima camada eu vou fazer em vermelho e eu vou dar um pontinho agora em cada linha guia, acompanhando o topo dessa variação de coroinha. E esse é o boleador verde lá do mais grosso. Vou aumentar um pouquinho esse pontinho do topo para dar o efeito de crescimento nessa pétala. Com o boleador branco, o lado mais grosso, eu vou fazer agora os pontinhos para fechar essa variação da coroinha. Vejam que eu estou dando os pontinhos recarregando o boleador novamente até chegar próximo à base e aí sim eu faço o descarregamento, tornando os pontinhos decrescentes. Vou fazendo então a borda ali, a segunda camada, fazendo o recarregamento do boleador para que os pontinhos tenham o mesmo tamanho e mais ou menos próximo à base ali eu faço o descarregamento, tornando os pontinhos decrescentes. Mais de pertinho, percebam que eu encaixo esse pontinho entre os pontinhos anteriores, vou fazendo os pontinhos carregando o boleador e acompanhando o formato que tem de dourado. E chegando próximo à base, vou descarregar o boleador de uma vez só e faço com que os pontinhos fiquem decrescentes. Carrego o boleador, os pontinhos são do mesmo tamanho e mais ou menos nessa altura eu venho com um descarregamento do boleador e fazendo os pontinhos decrescentes. Sem mistério, é só repetir esse procedimento em todas as linhas guias.
tenho espaço para mais uma camada da coroinha, então eu vou fazer um pontinho também acompanhando o topo ali e aumentando o ponto. Esse é o boleador de metal que me dá um ponto de 4 milímetros. Faço um pontinho logo acima acompanhando, então o topo da coroinha. E esse é o tom de coral, então fui do vermelho mais escuro para o mais claro. Vou manter o mesmo calibre do boleador e vou dar um ponto de ambos os lados no mesmo tom de coral. Então eu encaixo esse pontinho entre o pontinho do topo e os pontinhos ali em vermelho. Vejam que eu faço um pontinho de cada lado e encaixo entre os pontinhos anteriores. Sem mistério, é só repetir em todas as coroinhas. Então eu senti a necessidade de reforçar esse pontinho do topo para aumentar um pouquinho, tá? Então eu tô carregando novamente o boleador de metal e vou fazer um sobreponto enquanto a tinta tá molhada ainda, para aumentar esse pontinho do topo, tá? Então vocês podem deixar como está ou fazer esse pontinho maior já de início. Então é só trocar o lado desse boleador de metal e pegar o boleador de 5 milímetros que vocês têm e fazer esse ponto do topo. Vou reforçar somente o ponto do topo, somente o primeiro ponto que eu dei. Vou fechar essa terceira e última camada da coroinha com o mesmo tom, o tom de coral, e com o boleador verde, o lado mais grosso. Então, novamente, eu dou um pontinho, recarrego, dou outro pontinho, recarrego, um terceiro pontinho, recarrego, um quarto, e no quinto, assim, eu faço descarregamento até a base, tornando os pontinhos decrescentes. Essa é a lógica, então, fazendo os pontinhos do mesmo tamanho até chegar próximo à base, e aí sim descarrego e torno os pontinhos decrescentes, fazendo esse efeito da coroinha. Vejam que essa coroinha fica bem mais alongada, né? Dá um efeito muito bonito também. E uma sugestão, caso vocês não tenham o chaton para preencher ali, que depois eu vou colar, vocês podem preencher com tinta o formato ali do chaton e fazer o contorno novamente com o dourado e o preenchimento com a coroinha, vai ficar muito bonito. E aí a parte interna ali, onde seria a colagem do chaton, ficará preenchido com a tinta. Vocês podem escolher um tom que combine com esse esquema de cores. Outra sugestão, vocês podem fazer o preenchimento com um tom, esse tom de vermelho, façam uma bordinha em dourado, aí vem de novo com o vermelho, conforme foi feito aqui no vídeo, e fechem também com coral. Então o preenchimento fazendo com o tom de vermelho fica muito bonito também. Sem mistério, é só repetir esse processo em todas as coroinhas e fechar a última camada nesse tom de coral.
Agora eu vou fazer a marcação a lápis do arabesco que eu vou fazer de contorno da coroinha. Então vejam que eu faço ali bem no topo e alinhando de ambos os lados esse arabesco. Eu começo com uma bolinha, então para dar esse primeiro pontinho, e depois o formato que eu vou fazer com o pincel. Faço esse desenho de ambos os lados para fechar esse arabesco que vai acompanhar o formato da coroinha. Eu escolhi o dourado para fazer o arabesco, então esse primeiro ponto ali eu tô com o meu boleador de metal lá do mais grosso, esse é o ponto de 5 milímetros, mas eu estou reforçando esse ponto, então ele fica um pouquinho maior. Pego a tinta ali do pontinho e com o pincel vou fazendo o desenho. Vejam que eu faço o desenho acompanhando o desenho que eu fiz a lápis. E eu carrego o pincel também, mas ao mesmo tempo eu pego essa tinta que tem no pontinho para carregar e fazer o formato do arabesco. Sem mistério, aqui é só realmente você fazer o contorno, dando esses primeiros pontinhos ali em dourado de ambos os lados e depois fazer o contorno com o pincel. É só repetir em todas as coroinhas esse mesmo processo. Mais de pertinho, vejam que eu dou o pontinho bem em cima desse pontinho que eu fiz a lápis, carrego bem com tinta e faço o desenho do arabesco com o pincel. O pincel eu carreguei com a tinta dourada também e tô fazendo o desenho. Vejam que esses arabescos se sobrepõem, tá? Mas não tem problema. Depois nós vamos fazer mais um elemento que vai dar destaque. Eu vou fazer agora um preenchimento desse espaço que tem entre os arabescos em dourado, com o boleador verde, o lado mais grosso, e eu volto com o tom de vermelho.
É um arabesco que vai preencher esse espaço e ele tem um formato como se fosse um coração. Então eu carrego o boleador com tinta, dou o primeiro pontinho logo abaixo do primeiro pontinho que eu dei em dourado e vou acompanhando esse puxadinho e fazendo o formato, acompanhando também esse espaço que tem ali, dando esse formato de coração. Então, dou o primeiro pontinho e eu dou uma leve arqueada e faço esse formato de ambos os lados. Faço esse arabesco em todos os espaços que tem entre os arabescos em dourado. Vou fazer alguns pontinhos agora para definir esse formato das bordinhas em dourado. Então eu tô dando uns pontinhos ali e vou acompanhando esse formato que tem na base do desenho que eu fiz com o pincel. É só observar como eu estou fazendo no vídeo e repetir na mandalinha de vocês. Vou fazer mais uns detalhezinhos em branco também para trazer luz na mandala e também trazer o tom de branco que eu utilizei ali na parte mais central para as bordas. Então vejam ali que simplesmente eu estou fazendo pontinhos em branco e eu estou utilizando o boleador rosa, o lado mais fininho, acompanhando esse formato que tem entre os buquês de puxadinhos. Observem como eu estou fazendo no vídeo e repito na mandalinha de vocês. Vou trazer o branco também mais para as bordas, então vejam que esses pontinhos eu dou entre os arabescos em dourado e a coroinha feita a última camada ali em coral. Eu utilizo esse espacinho que tem ali e dou os pontinhos para dar esse efeito e iluminar a nossa mandala.
trazer o tom de coral novamente ali para fechar esse espaço entre o arabesco em dourado, vermelho e a miolinho ali eu vou fazer um puxadinho no tom de coral, para trazer também esse esquema de cores para os arabescos igualmente. E está finalizada a etapa de pintura da mandalinha em CD. O que vocês acharam desse esquema de cores? Combina perfeitamente, né? Agora é só esperar a tinta secar e apagar as linhas guias. Aqui eu já finalizei a minha mandalinha com verniz, vocês podem finalizar com verniz de preferência. E vou fazer a colagem dos chatons. Eu utilizo essa cola da Tech Bond para colar e vou fazer então a aplicação da cola ali no centro. Vou preenchendo um pouquinho de cola e com o palitinho de cera eu pego o chaton, vou usar um chaton vermelho ali para acompanhar esse esquema de cores que ficou lindíssimo e faço a colagem. Eu pressiono um pouquinho, mantenho o palitinho só para que, né, fique fixo no lugar. Não é necessário esperar muito, essa cola se seca super rápido e em seguida eu já termino e já posso tirar. Agora eu vou colar os chatons em dourado, em forma de gota. Vou colocar um pouquinho de cola, um pinguinho em cada miolinho ali da coroinha. Vejam a quantidade de cola que eu coloco, não é muito, é só um pinguinho mesmo, não precisa muito. E com o palitinho de cera eu vou pegar o chaton em forma de gota e vou posicionar bem no formato que eu desenhei ali e alinhando bem para que as bordinhas que eu fiz em dourado apareçam. Então ali é só ter o cuidado mesmo de colocar o chaton no lugar certinho. Vocês vão ver que fica bem fácil porque a gente desenhou a lápis o formato dele e desenhamos em volta. Então ele fica com uma bordinha como margem ali. Eu vou colar os chatons então em forma de gota, pegando essa pontinha mais bicudinha, encostando no buquê de puxadinho ali. E acompanhando o formato que nós fizemos, bem tranquilo de fazer, é só colar mesmo, manter alguns segundos ali para que fixe no lugar, né? E são 8 chatons que a gente precisa para essa mandalinha, 8 chatons dourados que eu utilizei em forma de gota. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos materiais que eu utilizei para fazer essa mandalinha, inclusive desses chatons em forma de gota, caso vocês queiram adquirir. Lembrando que esses links são seguros e quem compra por eles apoia a criação de conteúdo aqui do canal. E estamos quase finalizando essa mandalinha em CD. É só terminar de colar os chatons e ela vai estar pronta. Vou aproveitar esse momento para pedir para vocês deixarem o like no vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito. E está pronta e finalizada mais uma linda mandalinha em CD. Eu adoro esse esquema de cores. E vocês também gostaram? Me conte nos comentários o que vocês acharam do resultado dessa mandalinha. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu respondo vocês. E até a próxima, pessoal. Um beijo!